Poxa, nem sei como começar esse vídeo, mas eu vou relatar por cima para não identificar a pessoa, né? Eu atendi um senhor brasileiro, né, que perdeu o emprego. A empreiteira mandou ele embora. Ele está com dificuldade com a família, lógico, contando o problema dele de trabalho, da demissão. Atendi ele normal, né? Falei dos direitos dele e dentro desse contexto abriu um leque para ele, um tempinho, né? Abriu um tempinho aí para ele, aí ele contou sobre a vida particular dele, no sentido, ele se abriu, né? Referente à família, ao filho. Tem um filho de, não vou falar a idade, né? De menor, né? E se perdeu nas drogas, né? Se perdeu nas drogas com os coleguinhas de escola, e saía por aí roubando as lojas, né? Roubava lojas pra lá e pra cá. E já foi pego, né? Pela polícia algumas vezes. E ele tá nesse dilema, né? E briga com a mãe, briga com o pai, é um menino, né? E ele contando esse sofrimento que passa, né? Fora o problema de trabalho, né? O problema da demissão que ele vinha passando e dificuldade financeira. Aí ele tem esse problema com o filho, ele falando. Eu tava dando vários conselhos para ele, referente ao filho dele, mas não vou entrar nesse mérito, né? Mas o que eu queria dizer para vocês, né? Quantas pessoas sofrem, né, aqui no Japão, além de problemas trabalhistas. Se a gente for só dar a brecha só para a pessoa falar do problema trabalhista, a pessoa tem problema familiar, problema financeiro, problema de apartamento, aluguel, com vizinhos, e assim se estende, né? Eu sempre gosto de atender a pessoa dando uma certa atenção, assim, dando mais tempo, né? Priorizando geral, o que a pessoa tem que falar, o que a pessoa queria falar. Às vezes ela está engasgada dentro dela e ela não tem como desabafar com alguém, e desabafar com alguém que possa ajudar, né? Então eu dou esse valor, um tempinho para que a pessoa possa se livrar, né? Desabafar, e dentro desse contexto às vezes podemos ajudar só porque a pessoa desabafou. Por que eu queria falar nesse sentido de que essa pessoa demitida, esse brasileiro demitido, estava sofrendo com um filho, né? Lá atrás, bom, às vezes esse filho aí não tá valorizando os pais, né? E cada um tem a sua época, né? E lá atrás também, eu tive problema com meu pai, né? Sei lá, assim, sem falar, aprofundando meu pai, eu tinha problemas com meu pai, né? Lá na infância, adolescência, aí vim pro Japão, e como eu tinha problema com meu pai, eu acabei de uma época, né? Eu não conversei mais com meu pai. Eu fiquei sem conversar com meu pai um bom tempo, né? E isso aqui no Japão também, gente, de tanta raiva que eu fiquei do meu pai, e, sabe? Mas voltando um pouquinho lá no Brasil, a época que, como eu tive essa paralisia infantil na perna direita com 6 meses de idade, e para vocês verem, graças a meu pai, graças a minha mãe, minha mãe, meu pai, né? Enfim, os médicos tinham falado se, quer dizer, para às vezes amputar minha perna, às vezes seria melhor, né? E meus pais, eles recusaram, né? Eles optaram por operar minha perna várias vezes, passar por cirurgia várias vezes, e
fazer o possível para não amputar a perna. Então meus pais, eles se esforçaram nesse sentido, né? Então, para você, eu lembro dessa época que meu pai não tinha carro, minha mãe não tinha carro, ela vivia simples, nossa vida era simples, né? Casa de chão, piso de chão. Bom, meu pai tinha uma bicicleta, levava eu para lá e para cá de bicicleta, na garupa, e às vezes para mim fazer exames no hospital, fazer bota ortopédica, a gente tinha que sair da cidade onde a gente morava, pegar um ônibus e ir para a cidade vizinha. E meu pai carregava no colo. Lembro que meu pai carrega no colo. Então, sabe esse sacrifício que meu pai fazia, carregava no colo? Eu tenho que reconhecer tudo isso que meu pai fez para mim. Então, eu lembro que nos ônibus circular, meu pai levava para o hospital. Um dia eu operei 3 operações na perna. Aí fiquei engessado das 2 pernas, até do peito até as 2 pernas. Pra você ver, fiquei que nem um robô. E eu lembro desse dia, dessa fase, né? Meu pai pegava eu no colo, eu com as 2 pernas, assim, as 2 pernas engessadas até o peito, carregava eu dentro do ônibus para atravessar na catraca do ônibus, naquela roleta, né, onde tem um cobrador. Aquela dificuldade, e ele fazia isso por mim, sabe? Ele carregava eu no colo e esse esforço dele, né, que ele fazia, mesmo assim, ele sofreu, né, esforçando para me ajudar, e mesmo assim eu pisava nele. E mesmo assim eu pisei no... Mesmo assim eu xingava meu pai. Mesmo assim eu me conversava com meu pai durante um bom tempo. E o tempo foi passando, né? E a gente vai colocando as ideias, os pingos nos is. A gente vai ver que a gente tá errado. Meu pai hoje tá no Brasil, hein? Minha mãe também. Obrigado, pai, por tudo. Você me ajudou. Meu pai e minha mãe acreditam em mim. Me ajudou até o fim. E mesmo assim eu pisava nele. Eu ignorei bastante meu pai aqui no Japão. Eu tive essa fase ignorante, besta minha. A gente teve uma vez lá no Brasil e umas crianças discriminavam eu, né? Quando eu ia brincar de pular cordas, as crianças brincavam de pular corda. Aí eu queria brincar também. Aí as crianças falavam pra mim não brincar, pra sair dali, porque eu não queria ter, mas eu queria ter criança aleijada junto. Aí eu saí correndo pra dentro de casa, chorando, e meu pai viu eu chorando, entrando, corri debaixo da cama. Aí meu pai correu atrás de mim e perguntou por que eu tô chorando, e eu escondi debaixo da cama. Aí eu falei pro meu pai, minha mãe, que tava em casa também, as crianças discriminam eu, que eu sou aleijado, não deixou eu brincar. Aí meu pai puxou eu, abraçou eu, pegou no colo, confortou. Aí minha mãe foi lá e brigou com
menina, falou que a mãe da menina brigou, que a menina discriminou eu. Sou aleijado. Eu lembro perfeitamente esse dia. Meu pai pegou no colo. E lembrando todo esse episódio que eu pisei no meu pai. Mesmo assim eu pisei no meu pai, né? E aí com o tempo passando aqui no Japão, eu mesmo sem conversar com meu pai, aí teve uma vez, foi lá em Nara com meus amigos, na casa do meu próprio pai. Eu pedi para meu pai chamar meu pai chamou e eu não estava conversando com meu pai. Aí eu esperei na virada do ano 2000, era ano 2000, gente. Aí eu pedi desculpa pro meu pai. Lembra, pai, todas as coisas que você fez pra mim, eu pisei em você, eu discriminava, esnobava, ignorava você. Todas essas coisas erradas que eu fiz com você, eu reconheço, tá? Que eu tô errado. E eu peço perdão pra você, pai. Perdão pra você, meu pai. Meu pai me processou também. Aí a gente, de lá pra cá, a gente se tornou amigos novamente. Então eu tive essa fase, gente, meu pai me ajudar muito. Se não fosse meu pai e minha mãe, hoje eu tenho a minha perna, mesmo que seja, mesmo com deficiência, mesmo mancando, mesmo que seja com muleta, mesmo que seja em cima de uma cadeira de roda, assim eu tenho essa perna minha direita. Se não fosse eles, eu teria sido amputada minha perna, porque o médico tinha falado nesse sentido, operando seria a opção, às vezes é melhor, mas não, eles insistiram que não era para operar, não era para amputar, e sim para operar. Então, lembrando desses episódios que eles ajudavam eu lá atrás, aí a fase de eu reconhecer, pedir perdão pro meu pai, voltar à amizade com meu pai, abraçar. Semana passada eu liguei pro meu pai, ele estava no Brasil, e eu falei pra ele que eu amo muito você, pai. Eu amo muito você, pai. Aí ele falou, eu também te amo, meu filho. É difícil, lá atrás a gente não falar muita palavra, eu amo você, pai, eu amo você, mãe. Eu não era acostumado a usar essa palavra. Só que, passado o tempo, a gente vai aprendendo que a gente tá errado, né? E a gente aprende a falar essa palavra. Semana passada eu liguei pra ele. Falei pra ele que eu amo muito você, pai. E meu pai chora, né? Toda vez que liga pra ele. E ele falou, eu também te amo, meu filho, tô com saudade. Como meu pai não é descendente, né, japonês, ele foi casado com a minha mãe que é descendente de Sei. Aí minha mãe, eles já separaram, já tem uns 20 anos já que separaram. Então meu pai na condição de cônjuge, ele não pode mais vir pro Japão porque não é mais casado com a minha mãe. Então, a não ser que for turista, da forma turista, né? Mas não sei quanto que eu vou ver meu pai, mas eu liguei semana passada, falei que eu amo muito ele. Aí voltando nesse assunto do senhor brasileiro que foi demitido, passando dificuldade por causa dele,
E esse filho adolescente mexendo com droga, roubando lojas aqui no Japão. E o filho pisando no pai. Aí eu veio aquela chuva de lembranças de que eu fazia com meu pai. Eu era esse menino ruim, né, que brigava com meu pai. E com minha mãe também, né? Mas passou o tempo, agora eu contando agora pra vocês como eu também errei. Eu pedi perdão pra meu pai, pra minha mãe também lá atrás, que eu errei também. Mas falando do meu pai, no sentido porque eu atendi esse senhor que foi demitido e tá sofrendo condições financeiras, né? Além disso, foi demitido e para não bastar, o filho dele pisando nele, briga, rouba aqui no Japão. Então você que tá vendo esse vídeo aí, o menino mal criado, você tem que agradecer, dá um abraço no seu pai, cara. Vai lá e abraça seu pai, beija seu pai e agradeça a ele, cara. Para com isso de você ficar maltratando seu pai, seus pais, né? Além do mais, fazendo besteira, crime, cometendo crime aqui no Japão, mexer com droga, roubar lojas. Isso não vai te levar a lugar nenhum. Então, eu senti esse senhor como se fosse meu pai, como se fosse olhando meu pai na minha frente, atendendo esse senhor, eu vi como se fosse meu pai. Então, dei um abraço nesse senhor. Eu não falei isso pra ele, né? Diferente do pai, mas eu vi meu pai na imagem dele, vi nele a imagem do meu pai e eu lembrei tudo que eu fiz com meu pai, que o senhor não merece. Então, os filhos aí, vocês que ficam pisando nos seus pais, agradeça seus pais, abraça eles, beija eles, diga que você ama eles e enquanto há tempo, né? Ainda há tempo, enquanto seus pais estão vivos, né? Meus pais, por exemplo, meus pais ainda estão vivos, graças a Deus estão vivos, estão bem lá no Brasil. Mas você aí que fica ainda discriminando seu pai, dá um abraço nele enquanto é tempo, tá bom? Não deixa passar para amanhã, para depois. Esse depois pode não chegar. Deixa para amanhã, que amanhã eu peço perdão para ele. Amanhã pode também não chegar, tá bom? Tenha um bom dia para vocês aí. Um abraço. Bye bye.